Olá, queridos, boa noite a todos. Aqui é Paulo Nunes, da cidade de Piripá, na Bahia. Estarei trazendo nessa noite para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus. Uma mensagem assim que vai falar profundamente sobre o ministério do evangelismo. Quando na carta de Paulo aos Coríntios ele retrata bem o seu ministério a respeito da vinda e da vida de Cristo durante a sua ministração, a sua pregação, pelo tempo em que ele esteve pregando aos gentios. Vamos à carta de Paulo, que diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 a 10. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus Cristo se manifeste também em nossos corpos. Até aqui. Como disse outrora, esses são versículos da carta de Paulo à igreja de Coríntio. Os irmãos da igreja de Coríntios eram uns irmãos muito complicados, muito difícil de lidar com eles, mas o apóstolo Paulo, por onde ele passava pregando o evangelho do reino de Deus, ele deixava bem claro o seu compromisso com a obra de Deus, e aqueles irmãos que se achegaram também para perto de Cristo, ele ensinava, mostrando a veracidade da palavra de Deus, que não tinha outro caminho para o homem se salvar se não fosse por meio de Cristo. E nós temos aqui, como ele começa dizendo no versículo 1 do capítulo 4, diz, pelo que tendo este ministério, segundo a grande misericórdia que me foi feita, não desfalecemos. Ou seja, ele estava certo de que a pregação do evangelho, da graça de Deus, não seria fácil por onde quer que ele passasse, porque Paulo pregou em vários lugares, foi um dos grandes apóstolos, considerado como um dos últimos a ser encontrado, a ser visto por Cristo, né? Considerado como um abortivo, mas ele foi tremendamente usado por Deus para abrir igrejas, para pregar o evangelho da graça de Deus em vários lugares, para os gentios, para outras pessoas que se encontrava em determinadas cidades, Atenas, ali na Grécia, e assim sucessivamente. Pregou em Areópagos para muitos gregos e assim por diante. E por onde ele passava, ele falava da veracidade da palavra de Deus, em que Cristo veio ao mundo para dar a sua vida pelos pecadores. E aqui ele mostra realmente que não é em vão essa aceitação de Cristo em nossas vidas. Quando nós aceitamos a Cristo, nós temos realmente o privilégio de ter recebido como nosso Salvador, como nosso único caminho, verdade e vida, que faz com que nós possamos compartilhar essa alegria, faz com que nós possamos compartilhar essa graça de Deus a outras pessoas, e que essa graça nos faz felizes e que temos que cuidar dela a cada dia. E como muitos, o contrário de como muitos dizem, ou como muitos pensam, seguir a Cristo é realmente algo maravilhoso e tremendo, mas como ele diz nas suas palavras, nós temos que trazer consigo a mortificação do nosso corpo. Ou seja, quando falamos ou quando pregamos a Cristo. Porque nós sabemos que quando Cristo esteve aqui ao mundo pregando o Evangelho, ele levou uma vida de perseguição, de sofrimento, de escárnio, sofreu realmente muito pelas mãos dos soldados romanos. E Paulo fala isso, que assim como nós servimos a Cristo, nós também haveremos de enfrentar dificuldades, haveremos de enfrentar perseguições, lutas, porque naquela época ele sofreu muito isso, os discípulos sofreram muito isso. Perseguição física, moral e espiritual. Talvez hoje vivemos num país livre, nós não sofremos perseguição, talvez física, porque temos a liberdade de culto. Mas sofremos perseguição moral, perseguição espiritual, enfim. Muitas pessoas às vezes nos perseguem por pregar a palavra de Deus. E Paulo queria dizer bem claro isso. Que nós não temos que enfraquecer, entristecer com isso, porque a nossa glória não está aqui. A nossa maior glória está nos céus. Por mais que passamos por um período curto de tempo aqui, por mais que soframos um pouquinho, que é apenas uma leve e momentânea tribulação, porque pelo peso eterno de glória
muito excelente que nos espera na glória dos céus. Ou seja, isso aqui é tudo passageiro, é transitório. Mas a glória do Senhor nos espera. E sabemos que os céus esperam por aqueles que um dia foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. É isso que Paulo estava pregando e mostrando aos irmãos da igreja de Corinto que eles permanecessem firmes e seguros de que essas coisas deveriam acontecer, mas deveríamos guardar esse tesouro em nosso corpo, em esse vaso de barro. Por isso que ele começa dizendo: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse que Paulo falava? Claro que esse vaso de barro, antes de falar do tesouro, é o nosso corpo físico, é um corpo que sofre enfermidades, que sofrem realmente detrimentos da carne, sofre qualquer que seja os problemas da vida, mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de nós é um tesouro, ele está guardado para o dia da redenção. Por isso que tudo que fizermos para Deus, para o Senhor, temos que dar honras e glórias a Ele. Porque por mais que Deus nos dê sabedoria para pregar, para ministrar, para ensinar, enfim, para fazer qualquer coisa para a obra de Deus, Ele está deixando bem claro que isso aqui é frágil. Esse nosso corpo físico, ele é frágil, pode sofrer realmente qualquer problema, mas não temos que deixar com que o Espírito, esse tesouro que mora dentro de nós, pode sofrer consequências por conta de uma indignação nossa, ou por conta de uma revolta nossa, não. Paulo está dizendo, temos que guardar, temos que proteger esse tesouro, esse Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, porque Ele é que nos faz sentirmos felizes e abençoados, é Ele que nos faz caminhar a cada dia, é Ele que nos faz realmente aguardar os céus que nos espera, porque por mais que vemos essas coisas lindas aqui na terra, aos nossos olhos, belo aos nossos olhos, mas tudo isso é passageiro, porque os céus aguardam coisas tremendas e maravilhosas, coisas magníficas que o olho não viu, e que talvez o ouvido não também tenha ouvido, e que ainda talvez não penetrou ao coração humano, mas são coisas gloriosas que Deus tem preparado para a sua vida, para a minha vida, são coisas que Deus tem guardado para aqueles que amam a Ele, para aqueles que um dia fez uma aliança com Ele. Era isso que o apóstolo estava querendo dizer, falando para a igreja de Corinto, e que essa palavra fica bem clara para nós hoje também. Que nós possamos guardar com esse tesouro com a maior preciosidade possível, que é a presença de Deus em nós, que é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E que possamos anunciar o Evangelho de Cristo, custe o que custar, venham as barreiras que vier, mas temos a certeza de que Deus é conosco, que Ele não nos desampara e que a nossa vitória ela é certa pelo sangue de Cristo que um dia, assim morrendo na cruz do Calvário, nos deu essa vitória. Essa é a minha palavra, que você possa abraçar isso, essa causa, e continuar marchando como os verdadeiros soldados de Cristo, porque a sua vitória é certa, as suas bênçãos elas começam desde aqui na terra, e as maiores virão, estão guardadas nos céus para cada um de nós. Fique firme, que Deus abençoe a sua vida, porque Deus é aquele que nos ama e quer o melhor para nós. Deus abençoe.